a gente está aqui exatamente no meio do debate sobre a questão do que o PVC falou, que o Gabigol é o melhor jogador em atividade. Se você já quiser chegando dando a sua opinião, você que estava ontem, até aproveitar de parabenizar pela participação lá no programa, os donos da bola, o Gabriel que estava ontem lá, parabéns pela sua participação, foi muito bom. Mas fica à vontade aí para você falar sobre isso. Boa tarde já? Acredito que boa sim, tarde, né? meio-dia e 3 já. Então, boa tarde, meus amigos. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Feliz dia aí para Letícia, nossa companheira de bancada, família, né? Esposa, mãe, avó, filha. Um excelente dia para as mulheres da minha vida e para todas que nos acompanham aqui também. Cara, eu ontem... Eu não ligo mais, eu costumo... Até conversando com o Carlos Alberto. Inclusive, cara, ele é muito engraçado, tá? Aquilo ali é muito personagem, o Carlos Alberto, tá? O cara é muito tranquilo, gente boa, conversei com ele, peguei até o Uber voltando para casa com ele. Cara, gente boa. E aí eu queria falar com vocês sobre essa questão do Gabigol, porque ontem até eu e Carlos Alberto conversando, a gente falou sobre isso lá no programa ao vivo, né? A gente não tem alergia crítica, né? Ao contrário de alguns jogadores, a gente não tem alergia crítica. Eu não tenho alergia crítica. Por mim, quer me criticar, beleza. Eu só acho errado covardia, sacanagem. E o que o Bola VIP fez comigo ontem foi sacanagem, foi covardia, né? Pegar um trecho recortar um trecho do que eu falei na televisão e dizer que eu pedi banco pro Gabigol. Não, eu fui muito até explicativo lá. Eu falei que o Gabigol tem um carinho maior, a gente percebe isso, um carinho maior do Paulo Souza, e inclusive tem um carinho pelo Paulo Souza também. É mútuo, né? O negócio é recíproco. Ele elogiou, disse que com o Paulo Souza ele aprendeu mais do que qualquer outro treinador. Quem se recorda disso? Ele falou isso. Falou. Né? Tá aprendendo coisas Paulo Souza... Ele falou que tá aprendendo coisas que nunca tinha visto. E a gente que está no estádio, Marquinhos, a gente vê que o Paulo Souza vai nele, faz aquele carinho, abraça. Tem um carinho especial com o Gabigol. E eu falei sobre isso. Falei, olha, ele tem um carinho especial com o Gabigol, né? Mas tem esses sites aí que gostam de fazer clickbait, chamada sensacionalista para atacar os outros, para falar que o jogador tá certo, aí você entra, é uma possibilidade. Então, cara, eu vou até deixar esses caras de lado. Eu tô falando com o nosso torcedor aqui porque eu tenho a minha opinião. Para mim, o Gabigol não é o maior craque do Brasil. Não é, tá? Não é o maior jogador do Brasil. O maior jogador do Brasil chama-se De Arrascaeta. E aí nós temos os outros jogadores, o Gabigol, o Hulk, o próprio Pedro, agora não está tendo tanta oportunidade. O Bruno Henrique, para mim, até avaliando, o Bruno Henrique nos 2 anos, aí, em 2019, por exemplo, eu achava ele até melhor do que o Gabigol, ele mais completo do que o Gabigol. O Bruno Henrique, para mim, era o meu ídolo no time do Flamengo, né? E aí o que eu falei, que eu fui muito mal compreendido, é que o Bruno Henrique está jogando na posição errada, o Everton Ribeiro está jogando aquela ala esquerda, está errado, que os jogadores não estão rendendo porque estão jogando fora de posição. Beleza? E o Gabigol acaba também ficando comprometido com esse posicionamento dos outros. Então, esse posicionamento todo que os jogadores não estão conseguindo se encontrar, acaba também atrapalhando uma possível convocação do próprio Everton Ribeiro para a Copa do Mundo, do Gabigol, do Pedro. E o que eu falei é que o Gabigol tem um carinho especial do Paulo Souza que o Pedro não tem. E que eu acho que o Pedro, independente se o Gabigol iria para o banco ou não, eu ainda falei, independente. Você lembra, Marquinhos? A questão é que o Pedro deveria ter mais oportunidades. A mesma minutagem que o Gabigol tem. Eu acho que ele deveria ter para a gente saber. O Pedro é titular ou o Gabigol que é titular? Quem é o titular? Teve a mesma minutagem? Teve as mesmas oportunidades? Eu só falei isso, que eu acho que o Pedro não tem o mesmo carinho que o Gabigol recebe. E aí os caras resolveram me atacar, mas tá beleza. Então eu acho o seguinte, o Gabigol tá numa prateleira, o Arrascaeta tá em outra. O Arrascaeta, para mim, é jogador que eu não consigo entender até hoje como que ainda não tá... Até agradecer a Deus. Como não tá jogando uma Champions League, como não tá, né? Então eu acho que é um cara que tá na prateleira acima, que é um craque. Por isso até falei, merecia a 10. A 10 do Flamengo eu acho o seguinte, ou ela é eternizada e aposentada por causa do Zico, ou se ela existe, ela tem que estar em campo. Essa foi a minha opinião. A camisa 10 tem que estar em campo, titular. E o titular não é mais o Diego Ribas. Então seria um gentleman, o Diego Ribas, ia tirar muita onda se ele viesse e falasse assim, Arrasca aqui, ó, joga com a 10. Tinha que partir dele, né? Tinha que partir do Diego.
Seria um gentleman. Foi até a opinião do Carlos Alberto ontem também. Seria um gentleman se ele pegasse, olha só, porque ele está merecendo, cara. Ele é o craque do Flamengo, ele é o craque em atividade no futebol brasileiro. Né? Ele é uruguaio, mas é o craque em atividade no futebol brasileiro. Com relação ao Gabigol, eu acho ele um excelente jogador, é um monstro, se posiciona muito bem. E ele sempre, cara, isso também a gente falar, ele sempre teve essa tônica. Perde muitos gols e faz. Perde 2, 3 para fazer 1. Agora, infelizmente, ele está passando por uma fase onde ele está perdendo 5, 6 para fazer 1. Tô errado? Eu tô falando alguma loucura? Não, é isso. Está passando por uma fase mais crônica de perder gols. E aí ele mantém os números dele de gols feitos e assistências, correto? Ele mantém, os números estão lá. Ele consegue manter, mas ele precisa perder um número maior para alcançar o mesmo número de... Ele criava antes aquilo que a gente gosta de trazer, de números. Ele criava, em 10 jogos, 20 grandes chances de gols e marcava 9. Ele participa de 40 grandes chances de gols e marca 8, 7. Tem essa proporção, entendeu, Bruno Vilafranca? É a leitura que eu faço. Ele aumenta o número de tentativas e diminui o número de gols. E isso é um momento ruim que eu acho, né, que tem até um motivo causado até por alguns jogadores fora de posição e que a gente também acaba tendo outros sendo prejudicados em algum momento. A questão do próprio Marinho, que eu falei também lá, falei do Diego Alves, a questão do Diego Alves, eu falei de todo mundo, na verdade. O Diego Alves, eu falo que o Paulo Souza não teve o mesmo critério com o Diego Alves que ele teve com o Hugo Souza. Porque o Hugo Souza falhou, e aí, pô, geral concordou comigo lá. O Hugo Souza falhou e no jogo seguinte ele deu força para o Hugo Souza. Ele colocou o Hugo Souza para jogar de novo, para ele não ficar queimado. Ah, o garoto, pô, errou, vamos dar a oportunidade. Quando o Diego Alves falhou, ele falhou, é certo que ele falhou. Quando o Diego Alves falhou, ele bancou o Diego Alves, ele tirou o Diego Alves e botou no banco. Então, aí já teve o critério foi diferente. Estou errado? Não. Ele realmente ele tá dando uma atenção melhor e maior para o Hugo Souza, inclusive na hora de passar confiança. Isso aí. Era o clássico, né, Papa? Também era contra o Vasco. Eu acho que ele quis ir com que ele julgava ser o melhor ali para enfrentar um clássico. Ele não podia perder para o Vasco. O dele tá na reta pra caramba, né? Mas eu entendo. Tô falando do critério que ele utiliza, o critério que ele utiliza agora. O Marinho, por exemplo, a Raíssa, né, a matéria da Goal, que o Marinho tá com dificuldade para assimilar o esquema do cara, a parte tática do jogo lá, o posicional e tudo mais, que a matéria falava isso, que ele tá com dificuldade, tá tentando, e eles estão com cuidado especial com ele. E que o Marinho não foi pedido por ele. Veio quase como uma imposição. Contratamos, em cima da hora já estava contratado e ele não queria, né? Ele não tinha pedido o Marinho. Então eu fico impressionado só com isso, com a pouca oportunidade que jogadores têm, como o Marinho, como o Pedro, que eu gostaria de ver esses jogadores com mais minutagem para a gente saber como a gente pode contar ou não com eles. E a minha tristeza com o João Gomes ter começado no banco, que eu acho que, por meritocracia, o João Gomes já é titular absoluto do Flamengo, gente.